cerveja, vinho, vodka, whisky, hidromel, grog, gin, absinto, saquê, rum, cachaça, a lista é longa. O álcool, substância depressora do sistema nervoso central e droga mais usada e abusada no mundo inteiro, é preparada para consumo de diferentes formas, por diferentes culturas, há pelo menos muitos milênios. Existem duas possíveis preparações de bebidas alcoólicas, por meio de fermentação e destilação. O processo de fermentação ocorre a partir da interação da levedura com uma fonte de açúcar. O fungo se alimenta do açúcar e o transforma gradualmente em álcool. Já para as destiladas, o procedimento continua após o ato de fermentação. O preparo fermentado é processado de forma que isole seus diluentes, como a água, por exemplo, o que consequentemente eleva a concentração do produto final. Evidências indicam que o preparo e o consumo de álcool predatam a invenção da escrita, ainda no final da Idade da Pedra. Então, como a sua história é bem longa, de múltiplas origens e desdobramentos, vamos nos limitar a explorar alguns highlights pertinentes para contextualizar a sua história. Bem, um dos primeiros palcos da fabricação de bebidas alcoólicas foi a China. Análises químicas de antigos jarros de barro, de 7.000 anos antes de Cristo, indicaram a presença de um mix de álcool, uvas, arroz e mel. O álcool já era usado na região para finalidades sociais, recreativas, medicinais e religiosas. No Egito, temos o exemplo da mais antiga cervejaria do mundo, datando 3.400 anos antes de Cristo, na cidade de Hierancópolis. Na época, a cerveja era utilizada como oferenda aos deuses, assim como alimento aos faraós e pagamento às pessoas que atuaram na construção das pirâmides. Já aqui no Brasil, tivemos a nossa própria bebida confeccionada com ingredientes locais. E não foi a cachaça. Essa surgiu apenas anos depois, com a chegada da cana-de-açúcar, com os europeus, no século XVI. A bebida em questão, na verdade, se chama cauim e é preparada a partir da fermentação de mandioca ou milho, podendo conter também uma mistura de grãos e frutas. Os ingredientes eram cozinhados, mastigados e recozidos. Pode parecer estranho, ou até nojento para algumas pessoas, mas a mastigação dos ingredientes era importante nesse processo, visto que as enzimas da saliva auxiliavam no processo de fermentação. Essa bebida foi criada pelos indígenas brasileiros em épocas pré-colonização, sendo produzida até hoje por algumas tribos. Desde os primórdios da invenção do álcool, foram as mulheres, e não os homens, as principais responsáveis pelo preparo das bebidas, visto que era uma tradição ligada à colheita e cozimento, atividades predominantemente lideradas por elas ao longo da história da humanidade. Esse cenário começa a mudar, no entanto, a partir da Revolução Industrial, onde o preparo das bebidas alcoólicas começa a ser vista como uma tarefa masculina, visto que as antigas tradições perderam espaço para a nova dinâmica de mercado, que visava comercialização e lucro. E o lucro, dentro dessa dinâmica de mercado, é poder. Aí é só ligar os pontos, fica mais fácil entender a motivação por trás dessa transição. Ao longo da história humana, o álcool também já passou por diversas legislações que proibiram seu consumo. Como maior e mais conhecido exemplo, vale olharmos mais de perto a Lei Seca dos Estados Unidos, que teve início em 1920. Com a aprovação da 18ª emenda à Constituição, tornou-se ilícito o ato de produzir, transportar e comercializar bebidas alcoólicas, tendo suas diretrizes estabelecidas pelo Ato de Volstead, que determinou as regras para fazer cumprir essa emenda e definir entre os tipos de bebidas alcoólicas que seriam proibidas e quais poderiam ser utilizadas, no caso, aquelas de uso medicinal, por exemplo. O comércio tornou-se ilegal, mas a demanda continuava claramente existente. E para atender essa demanda, pessoas começaram então a fabricar e distribuir as suas próprias bebidas alcoólicas, dentre elas a moonshine para os bares clandestinos. Da proibição nasce o tráfico. Essas bebidas eram preparadas utilizando álcool industrial. Então, para desestimular que as pessoas produzissem bebidas alcoólicas, o governo teve a brilhante ideia de submeter esse álcool a um processo de desnaturação, o que tornava-os então impróprios para o consumo. Vejam bem, o governo passou a tornar aquele ingrediente mais tóxico e ainda mais impróprio para consumo, para inibir esse tipo de comportamento. Logicamente, isso agravou ainda mais a saúde dos usuários, num processo já sem fiscalização, onde pessoas estavam ficando cegas e com problemas nas juntas, às vezes necessitando de amputações como consequência desses contaminantes. Os produtores das bebidas então contrataram químicos para renaturar esse álcool,
ou seja, tornar aquela substância novamente adequada para consumo, ou pelo menos algo que se aproximasse mais a isso. Quando a demanda é grande e as estratégias de regulamentação são ineficazes, as pessoas darão um jeito de driblar as regras do jogo. O governo americano então respondeu à altura, adicionando ainda mais agentes químicos no álcool industrial. Ou seja, a forma mais apropriada que o Estado encontrou de cuidar do problema da fabricação ilícita foi aumentando cada vez mais a toxicidade do álcool que circularia pelo mercado ilegal. Esqueça o cuidado ao usuário, bora envenenar todo mundo, punitivismo comendo solto. Mas, enfim, o povo queria beber. E sem acesso a um álcool de qualidade adequada, o número de mortes por complicações pelo consumo desses adulterantes subiam a cada ano, principalmente da parcela mais pobre da população, que por questões de poder aquisitivo não tinham acesso aos produtos mais puros. Essa foi apenas uma das diversas consequências dentro da política da lei seca na terra do tio Sam. Apesar de inicialmente reduzir o número de consumo de álcool, em apenas 5 anos após o início da proibição, o número de bares clandestinos subiu consideravelmente. Apenas na cidade de Nova York, por exemplo, era possível encontrar algo entre 30 mil a 100 mil pontos de venda. Alguns estadunidenses, inclusive, iam até o Canadá ou o México para poderem beber com maior segurança e conforto, visto que a produção e distribuição de álcool continuava sendo legal nesses países. E esse comércio clandestino era extremamente violento e corrupto. Al Capone foi o maior exemplo de autoridade do mercado clandestino da época, exportando suas bebidas para diversos estados americanos. Vale notar que no período pré-proibição, Al Capone trabalhava principalmente como segurança de prostíbulos e, eventualmente, como segurança particular de John Donato, que chefiava o Chicago Outfit, gangue onde Al Capone eventualmente herdou a posição de chefia. A nova legislação foi essencial para a manutenção do império do mafioso, que enriqueceu de forma abundante durante a era proibicionista. Nesse jogo de poder, após anos de lei seca e consequente enriquecimento ilícito, os confrontos entre as máfias foram se tornando cada vez mais sangrentas. Foi até que, em fevereiro de 1929, a gangue de Al Capone entrou em um confronto sangrento com outra gangue rival. 7 pessoas foram mortas em plena luz do dia na cidade de Chicago, dilaceradas por disparos de armas automáticas. Alguns dos mortos ficaram irreconhecíveis. Esse dia foi nomeado de Massacre do Dia de São Valentim. Al Capone, que antes era uma espécie de celebridade aos olhos do público, viu sua popularidade e suporte despencarem. E a Polícia Federal finalmente o prendeu 2 anos depois por sonegação fiscal, um crime cuja convicção era mais certa, mais fácil de comprovar. A lei seca começou a ser revogada 1 ano depois de seu encarceramento, com a aprovação da 21ª emenda, que revogava as proibições anteriores. Podemos traçar um paralelo desse período da lei seca com a atual dinâmica da guerra às drogas. Comércio feito sem fiscalização, com produtos vendidos sem passar por um controle de qualidade, agentes da lei como policiais e juízes sendo subornados para permitir o modus operandi do mercado ilícito, gasto de dinheiro público em uma política que não dá resultado e os constantes confrontos letais de facções com a polícia. Ou ainda entre si mesmas, que leva à morte inclusive de cidadãos que nada têm a ver com o conflito. Agora, os grandes traficantes em posição de poder, justamente como Al Capone, movem toneladas e mais toneladas de drogas confortavelmente pelos céus, terra e mar, sem importuno das autoridades, que focam sua atenção nos peões dessa guerra, que são os distribuidores que caem nos pontos de venda, em sua maioria jovens, pretos, de periferia. E o Estado, por meio da força policial e da mídia, exibem essa população como troféus para fortalecer a narrativa de que essa guerra está gerando resultados positivos. Só que não está. Já ficou mais do que claro, principalmente para as pessoas que estão dispostas a olhar para esse cenário de forma crítica e profunda, que esse modelo ultrapassado, comprovadamente ineficaz, não está se aproximando das metas que se dispôs a resolver desde sua concepção, de um mundo livre de drogas. Pelo contrário, o problema só se agrava cada vez mais. Essa mudança do paradigma de lidar com a problemática de consumo de álcool pelos estadunidenses deveria se estender para as demais substâncias no mundo inteiro, levando em consideração as particularidades de cada uma. Isso deveria ser a pauta número 1 no Brasil e no mundo,
visto que grande parte da corrupção, superlotação das prisões e confrontos violentos são consequência de um modelo político punitivista de guerreamento às pessoas que usam drogas. Bem, galera, como temos muito o que falar sobre o álcool, encerraremos aqui por enquanto. Mas segura aí, não pede a saideira ainda, que na segunda parte desse vídeo falaremos mais sobre a regulamentação do álcool no Brasil, seus efeitos, riscos de consumo e algumas estratégias de redução de danos. Já voltamos com a parte 2. Não esqueçam de deixar um like e compartilhar o vídeo nas suas redes para que mais pessoas fiquem por dentro do assunto. Eu sou Gabriel Pedrosa e até a próxima viagem.